Olá, bom dia. Estamos de volta com o Jornal Toda Hora. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, sem previsão de acabar, a seca no Brasil já dura 18 meses. O estresse das cidades durante a crise de estiagem afeta mais de 130 locais. Acompanhe. Até agora, a estiagem que começou em junho do ano passado não deu trégua e nem se sabe quando vai terminar. Rios seguem secos, comunidades ficaram isoladas e perdas foram bilionárias neste ano. O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais indicou que mais de 100 cidades pelo país enfrentaram ao menos 9 meses seguidos de estiagem neste período. O El Niño tem impactado com a seca. Mas a ação humana também contribuiu com as mudanças climáticas, com o desmatamento e o uso ilegal do fogo que cobriu o país de fumaça por meses. A estiagem foi se alastrando pelo mapa do Brasil. Segundo o CEMADEM, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados foram afetados, o que corresponde a aproximadamente 59% do território brasileiro, um recorde para o país. Mais da metade do país passou pelo menos 30 dias em situação de seca. O pior cenário climático foi no norte do país. A estiagem em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, já dura 14 meses. Vamos falar agora de economia. As mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados na regulamentação da reforma tributária foram bem recebidas pelo setor imobiliário. Porém, há possibilidade de aumento no preço dos imóveis e também dos aluguéis. As mudanças previstas com a reforma tributária podem encarecer mais os valores dos imóveis por conta de um leve aumento de carga tributária, apesar dos redutores propostos para o segmento no texto da reforma. O texto foi aprovado pela Câmara, ainda pode ter trechos vetados pelo presidente Lula. Um levantamento recente, feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, indicou que a carga tributária que incide atualmente sobre o setor imobiliário varia entre 6% e 8%. O novo texto ainda estabelece que as operações imobiliárias de pessoas físicas ou jurídicas serão tributadas com os impostos municipais e estaduais, mas traz algumas mudanças importantes em relação à primeira versão do projeto. Uma delas, por exemplo, estabelece que as pessoas físicas que, por ano, arrecadarem abaixo de R$ 240 mil com o aluguel de imóveis não serão tributadas. Além disso, o projeto cria 2 redutores, um social e o das alíquotas de tributação para ajustar a carga tributária do setor e o corte na alíquota dos impostos dos estados e municípios. Vale lembrar que as mudanças previstas pelo texto da reforma tributária não são imediatas. O regime será totalmente implementado em 2033, depois de uma transição gradual que deve iniciar em 2026. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. Isso porque o Palmeiras já encaminhou a contratação do atacante Paulinho do Atlético Mineiro. A base da transferência já foi acertada. O Verdão deve encaminhar 2 jogadores para o Galo e desembolsar mais uma quantia em dinheiro. Acompanhe. Palmeiras e Atlético Mineiro esquentaram as negociações pelo atacante Paulinho nas últimas horas. Os clubes acertaram que o volante Patrick, do Sub-20, e o meio-campista Gabriel Menino serão envolvidos na negociação. E o Verdão ainda pretende desembolsar mais 117 milhões de reais. O nome de Gabriel agradou ao clube mineiro e o jogador também vê a transferência com bons olhos. Outro jogador do Galo que movimenta o mercado é o do lateral esquerdo Guilherme Arana. E quem está de olho no jogador é o Corinthians. O timão quer se reforçar para a temporada 2025 visando a disputa da Libertadores. E o Galo está fora da competição e por isso pretende diminuir a folha salarial. O Corinthians fez sondagens pelo lateral esquerdo, mas não colocou uma proposta na mesa do Atlético, que não pretende facilitar a saída do jogador. Outro time que se movimenta no mercado é o Vasco. O Gigante da Colina busca um treinador para a próxima temporada. Após resposta negativa de Renato Gaúcho, o Vasco abriu conversas por Fábio Carille, que está livre no mercado após ser demitido do Santos. Ainda não foi revelada a quantia oferecida ao treinador, mas Carille gostou do projeto do clube carioca. E ainda falando de esportes, o sorteio da fase da pré-Libertadores já aconteceu e os confrontos já foram definidos. Corinthians e Bahia já sabem quem são os seus adversários. Vamos ver.
Os duelos das primeiras fases da pré-Libertadores foram definidos. A pré-Libertadores tem 3 fases. Os potes são definidos pela posição no ranking da Conmebol. Bahia e Corinthians são os representantes brasileiros, que entram na segunda fase. Após 35 anos, o Bahia vai fazer sua estreia na Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia. O primeiro jogo é fora de casa, com data base de 19 de fevereiro de 2025. O tricolor de aço vai enfrentar a altitude de La Paz, de 3.600 metros acima do nível do mar. O jogo de volta será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, com data base do dia 26 do mesmo mês. Se vencer, o tricolor ainda vai encarar o vencedor entre Boston River e Nublense para chegar à fase de grupos. Já o Corinthians vai enfrentar o estreante Universidade Central da Venezuela. Será a primeira vez que o time de Caracas disputa o principal torneio sul-americano. O primeiro jogo será no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, nas mesmas datas de 19 a 26 de fevereiro. O jogo de volta será com o mando alvinegro na Neoquímica Arena. Em caso de vitória, o alvinegro vai enfrentar o representante da Bolívia, que ainda será definido, sendo as opções o El Nacional ou o Barcelona de Guayaquil na terceira fase. Os vencedores garantirão vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. À 1h35 eu volto para te manter bem informado. Até mais.